Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Paulo em Éfeso, capítulo 12, o chamado para permanecer firme. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos, por essa semana maravilhosa que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades de toda a tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus, o chamado para permanecer firme. Efésios. Aí o chamado para permanecer firme. Efésios 6, capítulo 6, versos 10 a 11. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força de seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Exatamente. Deixe o mal de lado e volta-se para Deus. Discurso de batalha. Aí está Satanás, que na época, quando estava no céu, Lúcifer, que a rebeldia do seu coração não deixou de ser um anjo preferido de Deus, aquele que estava participando de reuniões junto com Deus Pai e Deus Filho. Ele queria se assentar acima de Deus, que juntou no seu coração a amargura, o ódio e a inveja, e que instigou os anjos a batalhar contra os anjos de Deus. Aquela batalha no céu que está descrito no Apocalipse, capítulo 12, versos 9 a 12. Aí está a batalha. E que ele instigou os anjos a servir a ele. E como está relatado no livro Desejado de Todas as Nações, de Ellen G. White, fala que os anjos, por 4.000 anos, ficaram com aquela dúvida. Do nada começou a batalha. E por que Lúcifer foi expulso do céu? Porque eles foram expulsos. Que os anjos não entenderam por quê, por causa daquela batalha. Começaram a batalha do nada. Quer dizer, 4.000 anos de dúvida. E quando Jesus morreu na cruz, viu e mostrou o que era o certo. Que Lúcifer era o pai da mentira. Que ele instigou esta luta. Que ele queria se assentar acima de Deus. Mostrou a verdade para os anjos. E os anjos acreditaram em Deus. Porque os anjos, durante 4.000 anos, ficaram, como se diz assim, instigando Deus. Por que vocês expulsaram Lúcifer? Porque o anjo foi feito para servir, não ficar perguntando. E, e, o, e Deus pensava, vocês vão saber daqui 4.000 anos. E eles ficaram sabendo. Mostrou-se a verdade para eles. E os anjos foram expulsos, os demônios, que hoje se tornaram demônios. Efésios capítulo 6, versos 10 a 20. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força de seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, e no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica de todos os santos. Exatamente. E também por mim,
para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, com interpedias, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. Paulo concluiu Efésios com um chamado à batalha. A lição enfatiza alguns pontos. Paulo concluiu Efésios com um chamado à batalha, instando os crentes a tomar posição contra o mal. E ele diz: sejam fortalecidos no Senhor. E diz ainda: vistam-se com toda a armadura de Deus. Efésios 6, 10 a 11. O segundo, ele nos chama à batalha dizendo que os crentes devem pegar toda a armadura de Deus, a fim de permanecer firmes na batalha. E ali ele escreve a roupa para a guerra: cinto, couraça, sapatos, escudos, capacete e espada. Efésios 6, 13 a 17. Você está armado com toda a armadura possível para se combater do mal. Terceiro, Paulo também diz que os soldados deveriam orar no campo de batalha. Efésios 6, 18 a 20. E ali dele há uma ordem: sejam fortalecidos no Senhor e na força de seu poder. Efésios 6, 10. Fortalecidos em Cristo. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força de seu poder. No livro Olhando para o Alto, na página 194, Ellen G. White diz: estamos empenhados numa guerra contra os exércitos das trevas, a menos que sigamos nosso líder bem de perto. Satanás obterá a vitória sobre nós. Quer dizer, se você batalhar e ficar lá murmúrio, como se diz, desanimar da vida, ele vencerá a sua causa, como se diz. Você será dominado por ele. Então tem que se prontear a crer em Deus e ser fortalecido no Senhor. Romanos capítulo 13, versos 11 a 14. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é a hora de vos despertar-vos do sono, porque a vossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e benemeritices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Quer dizer, as pessoas hoje estão preocupadas em fazer fofoca, em ter ciúmes uma da outra, reclamar da roupa da outra. Chega disso. Vai por uma coisa séria e não ficar em enganação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 6 a 8. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite, que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-se da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 a 6. É tudo de Paulo, né? Tessalonicenses, Romanos, Efésios. É o escritor do Novo Testamento. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência uma vez completa a vossa submissão. No livro A Fé pela Qual Eu Vivo, página 318. O povo de Deus deve estar preparado para resistir ao perverso inimigo, e essa resistência que Satanás teme. Em si mesmo, o ser humano não tem poder para opor resistência eficaz ao mal, e só à medida que Cristo habita nele, pela fé viva, influenciando-lhe os desejos e fortalecendo com o poder do alto, que o ser humano pode atrever-se a enfrentar o tão terrível inimigo. Qualquer outro meio de defesa é inteiramente inútil. Exatamente. Se você não está inteiramente em Cristo, você não pode combater o mal. Resistência no antigo campo de batalha. No livro Nos Lugares Celestiais, página 260, Ellen G. White fala: em todos os séculos,
desde a queda de Adão. A oposição de agentes maus tem feito da vida os que querem ser leais e verdadeiros aos mandamentos de Deus uma guerra contínua. Os que querem, afinal, ser vitoriosos têm que revestir e vencer as forças de Satanás, com que feroz resolução se opõem a cada passo de progresso. Deus espera em seus soldados estejam sempre de serviço. Jamais devem ceder à tentação. Nunca devem ser injustos. Não devem ceder e nem fugir. Apoiados no poder de Deus, devem manter sua integridade, com uma firmeza que não ceda a 1 centímetro sequer. Devem apegar-se às palavras. Está escrito. Exatamente. Lutando contra poderes malignos. Efésios 1, verso 21. Acima de tudo, de todo principado e potestade, e poder e domínio, de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Efésios 1, verso 21 fala de principado, potestade, poder, domínio, todo nome que se possa referir. Quer dizer, todo engano, de Satanás, que ele está instigando o mundo a se pôr a ele. Efésios 3, verso 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora os principados e potestades dos lugares celestiais. Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então quer dizer, no Efésios 1, 21, principado, potestade, poder, domínio, todo nome que se possa referir. No Efésios 3, 10, principados e potestades. No Efésios 6, 12, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quer dizer, é uma cadeia de palavras que instigam o engano de Satanás. A lição da escola sabatina. Devemos estar alerta contra os poderes inimigos, porém não precisamos ficar atemorizados com eles. Deus está na batalha, Efésios 6:10, e nos oferece o melhor armamento. Sua armadura, em Isaías 59, versos 15 a 17, ele coloca à nossa disposição sua verdade, justiça, paz, fé e salvação. E o Espírito Santo, Efésios 6, 13 a 17. Com Deus e a sua maneira da cabeça aos pés. Não falhe, a armadura da cabeça aos pés. Não falharemos. Romanos 16, 20. Agora a narrada. Para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no fim de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. E vamos orar para ser fortalecidos na fé, para não cair nas ciladas do diabo, nas ciladas do mal. Vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades de toda a tua palavra para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo. Tchau!